O assunto do vídeo de hoje é o tratamento da escoliose. Eu fiz esse vídeo baseado na quantidade de comentários que eu tenho recebido e eu percebo que há uma dúvida muito grande a respeito desse assunto. Então eu fiz esse vídeo para tentar esclarecer a sua dúvida. A maioria dos comentários que eu recebo são pessoas me perguntando sobre alguns tipos de exercícios elas podem ou não fazer. Pessoas falando que profissionais recomendam que elas façam musculação, natação, pilates, algumas pessoas falando sobre alongamentos, RPG e dentre diversas outras coisas. E aí, o que eu tenho para falar para você? Quando eu vou pensar em tratamento da escoliose, eu vou pensar em evidência científica, fundamentação científica. E o que eu tenho hoje, baseado na literatura científica, respaldado pela literatura científica de tratamento conservador da escoliose, são os exercícios específicos e o colete tridimensional. E aí, o que são esses tais exercícios específicos? Os exercícios específicos, para começar, não é algo novo. Eles surgiram já há mais de 200 anos. Na verdade, o tratamento para a escoliose, o tratamento conservador, ele já existe há mais de 200 anos. Ele começou lá na França, com o método Lyon. Após o método Lyon, outros métodos foram criados. E nós temos um total de 7 métodos oficiais de tratamento para a escoliose. E todos esses 7 métodos são europeus. Então nós temos o método Lyon, nós temos o método Schorf, nós temos o método SES, nós temos o método BS-PTS, nós temos o Double Med, nós temos o Side Shift e nós temos o FITS. Todos esses métodos são métodos oficiais. E aí vou entrar num assunto até um pouco polêmico aqui. Aqui no Brasil já existem profissionais qualificados por esses métodos oficiais. Inclusive eu tenho a formação pelo método Lyon. É muito comum a gente encontrar aqui no Brasil pessoas com formação no SES, BS-PTFs e SCHORF. Os demais métodos já é mais complicado de encontrar profissionais formados por esses métodos. E aí algumas profissionais aqui costumam falar que para tratar a escoliose é obrigatório que o profissional tenha formação em algum dos 7 métodos oficiais. E isso não é uma verdade. Alguns alegavam que a SOSORT, que é a Sociedade Internacional de Tratamento Ortopédico de Reabilitação da Escoliose, afirmava que somente esses métodos são autorizados, são eficazes para o tratamento da escoliose. Mas a própria SOSORT já botou uma nota no último encontro que teve, falando sobre exatamente esse assunto. E a SOSORT falou o seguinte: nós não defendemos nenhum método. Nós não levantamos a bandeira de nenhum método. O que precisa ter em um método, seja ele qual for, para ser efetivo, para ser capacitado para tratar a escoliose, é que esse método ele siga alguns princípios. São princípios básicos, princípios fundamentais que um método deve seguir para que ele seja considerado efetivo para tratar a escoliose. E aí aqui no Brasil nós temos alguns outros métodos desenvolvidos por alguns profissionais. Alguns desses profissionais fizeram formação em algum método oficial e criaram seu próprio método. Outros profissionais apenas estudaram, buscaram evidências científicas e criaram um método. Então cabe ao pai, cabe à pessoa que está buscando o tratamento da escoliose se informar sobre esse profissional, se informar sobre a formação desse profissional, se informar um pouco sobre o método e ver se ele atende a esses princípios que eu vou falar aqui agora. Bom, um método para ser eficaz no tratamento da escoliose, ele precisa passar para o paciente, para a pessoa com escoliose, a conscientização corporal. O que é isso? É quando a pessoa ela consegue entender a postura dela, ela consegue perceber as alterações que a escoliose causa, para que ela consiga também perceber quando ela fizer uma correção, ou seja, ela precisa entender o que é errado para que ela consiga saber o que é certo. O próximo princípio do tratamento, do método para o tratamento da escoliose é a autocorreção tridimensional. Bem, a escoliose ela é uma alteração tridimensional, uma condição que causa alterações tridimensionais. Então eu tenho
pelo menos um desvio lateral da coluna, eu tenho rotações vertebrais e eu tenho alterações nas curvaturas fisiológicas sagitais, podendo estar aumentadas ou reduzidas. Então, quando eu falo em autocorreção tridimensional, esse é um princípio basilar para todo o tratamento da escoliose, é quando eu ensino a esse paciente a corrigir, a se autocorrigir no sentido contrário às alterações ocasionadas pela escoliose. Então, nós temos aqui já dois princípios que são fundamentais. O terceiro princípio é a manutenção de uma postura corrigida durante o dia a dia, durante suas atividades diárias. De nada adianta você fazer um exercício durante um determinado tempo, geralmente 40 minutos de exercício por dia, e acabou o exercício e você esquece sua correção. Você esquece de manter a postura adequada, de acordo com as características da sua escoliose. Então, é necessário que você tenha conscientização corporal, que você saiba fazer a autocorreção tridimensional e que você saiba e você tenha essa consciência de manter essa correção durante seu dia a dia, durante seu tempo de estudo, durante seu tempo de lazer, durante seu trabalho, ou seja, nas atividades diárias. E o último princípio, mas não menos importante, é a reintegração sensório-motora. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Você tem alterações na sua coluna. Então, eu tenho as alterações ocasionadas pela escoliose. No meu corpo, no nosso corpo, nós temos receptores. Esses receptores, eles captam as informações relativas ao corpo, relativas ao ambiente e enviam essas informações para o cérebro. O cérebro, o sistema nervoso, para ficar melhor, ele processa essas informações e devolve uma resposta, principalmente de ajuste de tônus muscular. Agora, quando eu faço uma autocorreção, eu mantenho minha postura corrigida durante o dia a dia, aquelas informações que antes estavam indo para o sistema nervoso de forma equivocada porque eu tinha alterações presentes, então esse estímulo, esse input, ele está indo de forma equivocada para o cérebro, agora ele está indo de uma outra maneira, de uma forma mais adequada. E eu preciso que o cérebro ele vá se adaptando para que novas respostas sejam criadas de forma adequada agora. E o nome disso é reintegração sensório-motora. Então, isso são os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. E esses exercícios eles vão ser necessários para todas as pessoas com escoliose. A gente fala que a escoliose é somente quando nós temos um desvio lateral da coluna com pelo menos 10 graus de ângulo de cobre. Ou seja, a partir de 10 graus em diante, os exercícios eles sempre devem estar presentes no tratamento da escoliose. Esses exercícios devem ser feitos diariamente pelo paciente. E aí as pessoas perguntam também, tá, mas eu fiz a cirurgia, eu preciso fazer o exercício? Precisa fazer o exercício, exatamente para poder ajudar o seu sistema nervoso na reintegração sensório-motora. Olha, Rodrigo, eu vou fazer a cirurgia, meu caso é cirúrgico. Enquanto eu espero a cirurgia, o que eu faço? Você faz o exercício, porque isso já vai começar a ajudar também no seu pré-cirúrgico, vai melhorar um pouco da flexibilidade da sua curva, vai melhorar a sua ativação muscular. E mais uma dúvida que é muito comum. Ok, eu não tenho 10 graus de escoliose, eu preciso fazer o exercício? Aí agora eu vou botar a minha opinião. Se eu pego um paciente que não tem ainda 10 graus de escoliose, mas ele tem grande potencial de progressão, ou seja, basicamente eu estou me referindo a pacientes muito jovens, pacientes que vão passar por todo o estirão de crescimento, eu recomendo aos pais, nesses casos, iniciar com o tratamento para a escoliose. Não é ficar observando, porque nessa de observar e você retornar no profissional entre 3 e 6 meses, você pode ter um estirão de crescimento e aí a gente pede aquela janela de oportunidade que se tivesse começado com o tratamento, talvez não chegasse na fase de ter que utilizar o colete. E falando no colete, vamos ter que falar um pouco a respeito do uso do colete. Bem, o colete ele é recomendado a partir dos 25 graus de escoliose, principalmente para pessoas em fase de crescimento. E por que é principalmente para pessoas em fase de crescimento? Porque a principal função do colete é servir como um tutor do crescimento, ou seja,
Enquanto a coluna está se desenvolvendo, enquanto você está tendo seu crescimento estatural, se você tem escoliose, a tendência é que durante os estirões de crescimento, essa escoliose ela vai aumentando, ela vai piorando gradativamente. E aí, quando você utiliza o colete, ele serve como um tutor. Ele ajuda a sua coluna, ele guia a sua coluna para que ela cresça o mais retilínea possível. Essa é a principal função do colete. O colete ele precisa ser tridimensional, afinal a escoliose é uma condição tridimensional. Não faz sentido nenhum eu utilizar um colete que não atenda a essa característica, a tridimensionalidade da escoliose. O colete ele também tem outras funções. Uma outra função muito importante do colete é a redução das cargas. Na escoliose eu tenho cargas constantes sentindo sobre as estruturas da coluna. A concavidade é muito mais sobrecarregada, a vértebra apical é muito mais sobrecarregada. Então o colete ele faz um papel também como se fosse uma viga composta, ajudando a reduzir essas cargas sobre a coluna. Se eu reduzo as cargas sobre as estruturas da coluna, eu reduzo o potencial de deformação das estruturas. Se eu reduzo o potencial de deformação das estruturas, eu também vou reduzir o potencial de progressão da escoliose. Uma outra função do colete, geralmente para coletes hipercorretivos, é o redirecionamento do núcleo do disco intervertebral. Em alguns casos, na escoliose, o núcleo ele começa a ser expulso, ele começa a ser transladado. E aí, coletes hipercorretivos, e nisso eu me refiro a coletes que representem pelo menos 48% de correção da curvatura, eles têm essa função também de redirecionar o disco do núcleo intervertebral. E o colete ele vai ser indicado principalmente durante a fase de crescimento, conforme eu já falei. Porém, ele também pode ser indicado na fase adulta, geralmente para pessoas com escoliose degenerativa, progressiva e pessoas que sintam bastante dor, principalmente na região lombar, e mesmo com os exercícios, essas pessoas não conseguem aliviar, amenizar essa dor. Em alguns casos, o colete ele pode ser indicado. Porém, é necessário fazer uma avaliação completa para saber qual é o melhor tratamento indicado. E, em muitos casos, a correção cirúrgica vai ser o mais indicado. E a correção cirúrgica, ela inicia a partir de 50 graus de escoliose. Na realidade, as informações elas mostram que a partir de 40 graus de escoliose você já tem uma recomendação cirúrgica. Na prática, normalmente a gente só recomenda a partir dos 50 graus de escoliose. E também não é para todo mundo. Às vezes você chegou na fase adulta e você não está tendo progressão, mas você tem mais de 40 graus, mas a gente vai fazendo uma avaliação constante e vê que você não está progredindo. Em alguns casos pode ser a sua preferência pela correção cirúrgica, mas pode ser o seu caso de não querer essa correção cirúrgica, que você tem esse direito. E aí eu recomendo que você faça exercícios específicos, que você se mantenha ativo e, obviamente, faça um acompanhamento constante. Agora, para aquelas pessoas que mesmo na fase adulta, elas continuam tendo a progressão constante ou tem muito risco, tem uma escoliose muito grave, aí a recomendação é faça a correção cirúrgica o quanto antes. Porque na fase adulta, quanto mais jovem você faz a correção cirúrgica, maiores são as chances de sucesso no tratamento. E, obviamente, nos adolescentes, crianças e adolescentes, se você tem uma escoliose muito progressiva e você não está conseguindo segurar essa escoliose com um tratamento conservador, não tem jeito. Faça a correção cirúrgica. Com um bom planejamento, você reduz bastante os riscos da cirurgia. E se você buscar também um profissional qualificado, e o profissional mais qualificado para a correção cirúrgica são os cirurgiões de deformidade. Então, busque um cirurgião de deformidade, faça todo o planejamento, ajuste tudo para você fazer sua cirurgia e provavelmente tudo vai dar certo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bom para você, não esquece de deixar aquele joinha. E se quer receber mais vídeos como esse, é muito fácil. Se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, que só assim o YouTube vai te avisar sempre que eu colocar um novo vídeo. Bom, eu vejo você na próxima e tchau!